Caixa Seguridade. Será que vale a pena investir nessas ações? Nesse vídeo eu vou falar mais sobre essa empresa, vou mostrar alguns números, vou também falar sobre algumas coisas que eu considero muito importantes na hora de investir, na hora de analisar investimentos e vou dar a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, quer entender mais sobre a Caixa Seguridade e também entender mais sobre como analisar um investimento, já curta esse vídeo, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mandar para mais pessoas e assim mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que eu garanto que vai ajudar bastante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu estou no site Status Invest e eu já estou aqui com a ação então da Caixa Seguridade. O código da ação é CXSE3, como vocês podem ver aqui, e a empresa então é Caixa Seguridade Participações SA. Essa empresa então ela é um braço da Caixa Econômica, só que foi feito então um IPO dessa empresa na bolsa só da parte de seguridade. Então a empresa Caixa Econômica não é uma empresa listada na bolsa de valores, ela é uma empresa fechada, não é listada, e a parte então da seguridade, dos seguros, foi separado e foi feito então um IPO na bolsa. E é uma empresa então até bem recente, como vocês podem ver aqui embaixo, se eu puxar aqui para 5 anos, vai puxar o histórico da empresa, a cotação dela. E a cotação aqui está desde o dia 29 de abril de 2021. Então no dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 7 de novembro, então a empresa tem mais ou menos 1 ano e meio que ela está listada na bolsa de valores. O que é um prazo que eu considero muito curto, e isso aqui é um detalhe que eu considero muito importante na hora de investir. Por quê? Porque nós não vamos ter um histórico longo para avaliar a empresa. E muitos investidores, assim como eu, não investem em empresas que têm um histórico curto. E outro detalhe é que a Caixa Seguridade, como ela faz então parte da Caixa Econômica, ela tem uma dependência, ela pega praticamente todos os negócios da Caixa e a Caixa então é uma estatal. Essa é outra parte ruim. Ela tem uma dependência, tem uma influência de estatais. E como muitos já sabem, tem investidores que não gostam de estatais. E isso aqui diz uma coisa muito importante para nós. Normalmente, empresas que são estatais, elas não costumam ter uma grande valorização, elas não costumam ter múltiplos mais esticados em relação a empresas privadas. E por que isso acontece? Justamente porque o risco que os investidores veem nesse tipo de empresa ele é maior. Então, normalmente, o preço não fica muito esticado, muito fora do que é o preço justo e muitas vezes, inclusive, costuma estar abaixo do preço justo. É claro que o preço justo é muito difícil de afirmar qual que é exatamente o preço justo, mas os investidores sabem fazer cálculos, sabem fazer valuation, tem muita gente capaz no mercado, então eles conseguem fazer mais ou menos quanto que é o valor da empresa e por isso que normalmente empresas que são estatais ou são ligadas às estatais, elas costumam ter um preço abaixo do preço justo. Em alguns momentos pode ultrapassar esse preço justo, mas pode cuidar que normalmente essas empresas não ultrapassam o preço justo. Então aqui você já tem uma noção que esse tipo de empresa aqui dificilmente vai ser uma empresa que vai valorizar muito, como por exemplo aconteceu com empresas como Magalu, que não teve então um lucro tão extraordinário, mas teve uma valorização na ação muito grande por um certo período. É claro que agora ela está em baixa, mas é só um exemplo para vocês entenderem. Normalmente o preço da ação ele não valoriza tanto como uma empresa que é privada. E aqui então, como vocês podem ver, a cotação no dia 29 de abril ela estava em R$ 9,04 e atualmente então está em R$ 8,61. Então ela está um pouquinho abaixo do que ela teve no IPO. E ela teve então aqui um momento no começo que ela teve uma grande valorização, chegando a R$ 12, mas depois disso ela caiu bastante e chegou aqui o mínimo que é recente, que foi em julho, de R$ 6,37. Isso aqui é praticamente 1/3 do valor do que ela tinha no IPO, um pouco mais do que isso. Isso aqui é uma queda de praticamente 30% desde o IPO dela nesse período aqui. Depois ela valorizou um pouco de novo, voltou a subir. Então, como vocês podem ver, atualmente o dividend yield dela está em 7,53%. Isso porque nos últimos 12 meses a empresa pagou por ação quase 65 centavos, aqui um pouco menos que isso. E se você considerar então o preço atual de R$ 8,61, isso dá o dividend yield de 7,53%. Vamos descer um pouco mais aqui. Então a empresa é uma ação ordinária, ela é do novo mercado, onde todas as empresas
empresas são somente ordinárias, não tem nenhum código com outro número, é só CXSE3, e as empresas do novo mercado todas têm tag along de 100%. Isso aqui também é interessante para o investidor, isso dá uma segurança boa. A liquidez dessa empresa é muito boa, mais de 23 milhões de reais de média por dia, e aqui alguns indicadores. Só que como vocês sabem, eu já comentei, é uma empresa que tem um histórico curto, porque faz 1 ano e meio então que ela fez o IPO. Então o dividend yield você só consegue ver o atual e o que ela tinha em 2021, que foi de 2,93. Isso é normal porque é uma empresa que recém estava começando e ela não começou no começo do ano, ela fez o IPO lá em abril para maio praticamente, então ela só teve meio ano aqui para fazer uma distribuição de dividendos e normalmente ela não faz isso já de saída. Então se você for considerar que meio ano ainda foi um dividend yield interessante. Então vamos fechar aqui. O PL dela também é um número que até é bem interessante, está em 11,35, isso quer dizer que levando em consideração o lucro atual da empresa em relação ao preço que ela está sendo negociada, o investidor levaria então 11 anos e pouco para ter um retorno sobre o investimento dele, o que não é um PL alto. E aqui tem então outros números, eu não vou me aprofundar em todos os números aqui, mas o indicador de endividamento eu acho interessante de vocês avaliar aqui, que a dívida líquida sobre o PL e a dívida líquida sobre o EBIT está negativo. Isso significa que a empresa tem mais caixa do que tem de dívida. Isso é um ponto muito positivo. E também acho importante aqui olhar a liquidez corrente, que está em 6,63. Se a liquidez é a maior do que 1, isso significa que a empresa tem mais dinheiro do que ela tem obrigações de curto prazo. Isso é muito importante, que sempre esse indicador seja acima de 1. Então 6,63 é um indicador muito bom. O ROI da empresa também é muito interessante, o retorno sobre o patrimônio líquido acima de 20% é muito bom. O ROIC muito perto disso, isso significa que é uma empresa então que tem uma eficiência muito grande, só que aqui tem que relevar um pouco, porque é uma empresa que tem poucos dados ainda, então isso pode ser um indicador um pouco distorcido, tem que relevar um pouco isso. E os dividendos então, a empresa pagou o primeiro dividendo em novembro de 2021, foi um pouco mais de 24 centavos, pagou em abril agora quase 30 centavos, 29 centavos e meio, e agora então para novembro vai pagar 35 centavos. É uma empresa que paga bons dividendos e pelo que ela vem mostrando aqui, ela vai pagar 2 vezes ao ano, em abril e em novembro. Então vamos ver se vai se confirmar isso, mas é bem possível que seja isso aí mesmo. Então é uma empresa que paga 2 vezes por ano. Isso aqui é interessante para você que gosta de dividendos, gosta de fazer uma programação para receber bastante renda passiva. Você já sabe mais ou menos quando que essa empresa paga dividendos e aí você consegue montar uma estratégia melhor de acordo com esse tipo de pagamento. Então isso também é muito interessante. Vamos descer um pouco mais aqui. Aqui o payout da empresa, como vocês podem ver, só tem os dados de 2021 e atualmente, e como vocês podem ver, o payout dela está em 85,5. Eu não olhei o estatuto da empresa para ver se é realmente essa porcentagem que ela vai distribuir do lucro líquido, mas eu acredito que seja próximo disso. Então ela distribui bastante caixa, então tende a ser uma boa pagadora de dividendos, uma empresa que distribui muito lucro. Claro que é poucos dados, um histórico muito pequeno para nós conseguir afirmar isso aqui, mas pelo que está mostrando, então a tendência é essa. Sem contar então que é um setor que costuma ser bom pagador de dividendos, é um setor que gera muito caixa. Então como vocês podem ver aqui, tá a empresa, ela está então com um valor de mercado de quase 26 bilhões de reais no dia que eu estou gravando esse vídeo. Ela é do novo mercado, como eu já falei para vocês, e ela tem um free float de 17,25%. Isso aqui eu acho um ponto de atenção, eu acho muito pouco, é uma porcentagem muito baixa. Eu considero ideal empresas que tenham pelo menos 35%, então isso aqui é um ponto negativo que cada um tem que avaliar se faz sentido ou não. E ela é uma empresa então corretora de seguros. Então vamos descer um pouco mais aqui embaixo, que eu quero mostrar mais umas informações. Aqui vem a DRE, essa é uma informação que eu gosto de olhar muito, só que aqui, como a empresa tem poucos dados ainda, não aparece algumas coisas que eu acho importantes, como por exemplo a receita líquida, só está informando para nós aqui o lucro líquido. Então eu peguei todo o histórico aqui do lucro líquido, vamos colocar para máximo aqui, e tem então o histórico anual, e isso aqui é um ponto que eu considero muito positivo, mas tem um porém aqui, que eu já falei, que é então no caso, poucos dados que ela tem um histórico muito curto. Ela entrou na bolsa em 2021, então esses dados antes disso são dados informados pela empresa, claro que feito uma auditoria, mas eu não consigo
consigo ter segurança em dados que eram de momentos anteriores às empresas ser listadas na Bolsa de Valores, porque existe uma exigência, uma regulação muito maior depois que elas são listadas. Apesar de ser auditado, esses dados aqui não me traz muita confiança, mas olhando para esse gráfico aqui, é muito interessante que o lucro líquido ele vem numa crescente, ele cresceu todos os anos e eu gosto desse tipo de empresa que vem com a receita líquida e o lucro líquido crescendo ano após ano. Isso mostra que a empresa consegue então melhorar os resultados dela, consegue crescer a cada ano e é praticamente uma obrigação da empresa crescer todos os anos, porque a inflação ela vai corroendo então os resultados, ela corrói um pouco desse resultado, então a empresa ela tem que crescer pelo menos o suficiente então para compensar a inflação. Então isso é uma coisa que eu acho muito importante. Só que aqui nós não temos dados então da receita líquida, mas olhando o lucro líquido aqui é justamente o que eu busco numa empresa. E como eu falei para vocês, quando uma empresa tem poucos dados, é muito difícil de você avaliar a empresa sozinho. Então eu acho uma coisa que é muito interessante e na verdade eu considero ideal você fazer com todos os investimentos que você faz, é comparar negócios parecidos, comparar empresas que são do mesmo ramo e que estão no mesmo setor. Então eu tenho aqui um comparador de ações. Aqui no Status Invest você consegue comparar ações. Então se você for aqui em comparar, você consegue colocar até 5 empresas e comparar essas 5 empresas. E eu tenho o comparador aqui aberto. Então eu peguei aqui empresas do ramo de seguros e eu coloquei então elas aqui, que são então a WI Soluções, Porto Seguro, a Sul América, Caixa Seguridade e Banco do Brasil Seguridade. E o detalhe aqui muito importante é que duas dessas empresas aqui, elas têm envolvimento de estatais, que é justamente a Caixa Seguridade, então que é um braço então da Caixa Econômica Federal, e a Banco do Brasil Seguridade, que é um braço então do Banco do Brasil. São empresas que aproveitam o negócio desses dois bancos que são estatais para então conseguir ter retorno. Então, indiretamente eles têm influências estatais. E olha aqui no ranking, são justamente as duas empresas que ficam em últimos lugares. Por quê? Porque normalmente empresas privadas, elas conseguem ser mais lucrativas, mais rentáveis, melhores administradas. Então, em muitas vezes, as empresas privadas, elas vão ter resultados melhores que as estatais. Não quer dizer que isso é uma regra, mas normalmente é assim. E aqui, então, o que eu acho interessante é que a Caixa Seguridade, atualmente, é a empresa que tem o melhor dividend yield. Então, é a empresa que está pagando mais dividendos para os acionistas dessas 5 aqui. Como vocês podem ver, ela fica em primeiro lugar com 7,53%, em segundo a WI Soluções muito perto, 7,45%, mas aqui também vem um dado importante, porque o dividend yield ele está de acordo com o preço da ação. Então, empresas estatais, elas costumam ter um preço mais baixo, elas costumam ter uma precificação menor, e isso influencia também, então, no dividend yield. Só que não é exatamente aqui, porque se você for ver, a empresa que é considerada mais barata de acordo com o PL, que é então um indicador preço sobre lucro, é a WI Soluções, que está então em 10,02. E a Caixa Seguridade, então, está só em terceiro lugar com 11,35. Então, nem sempre é assim, mas é um fator que costuma pesar mesmo para o resultado no dividend yield. Então, nesses dois indicadores, a WI Soluções, que é uma empresa privada, e a Caixa Seguridade tem números muito parecidos, são muito próximas. E aqui, então, olhando para os outros dados, a maioria dos indicadores de valuation são as 3 empresas privadas que têm os melhores indicadores. Então, a Caixa Seguridade e o Banco do Brasil Seguridade ficam para trás nos indicadores. E aqui, então, em indicadores de endividamento, a Caixa Seguridade se destaca bastante. E aqui você também tem que entender um ponto muito importante, porque a Caixa Seguridade é a empresa mais recente na bolsa, é que fez então o último IPO. E como faz 1 ano e meio, quando a empresa faz o IPO, entra muito dinheiro para a empresa. Então, ela ainda pode ter muito caixa por causa disso. Então, claro que é bom você olhar, é bom que a empresa tenha os melhores indicadores de endividamento, mas você precisa entender o contexto como um todo. E o contexto aqui é que a empresa fez um IPO recentemente e isso dá muito caixa para a empresa e isso vai influenciar nos indicadores. Então, apesar de ser positivo isso aqui, isso é um ponto de atenção e você tem que cuidar para não ficar enviesado nesses resultados aqui. Os indicadores de rentabilidade aqui é praticamente bem empatado. Se você for ver aqui a WI Soluções, a Caixa Seguridade
e o Banco do Brasil Seguridade tem resultados muito bons, praticamente eles que dominam aqui os melhores indicadores. Indicadores de crescimento, então, também está bem dividido. A Caixa Seguridade vai ter um maior CAGR de lucro nos 5 anos, é justamente porque ela não apresenta nenhuma receita, então não tem nem como comparar esse indicador. A mesma coisa o Banco do Brasil Seguridade nem apresenta esse indicador aqui, e isso acaba então dificultando um pouco o comparativo de indicadores. Assim, nós temos algumas informações para avaliar aqui, mas você não consegue ter tanta precisão por ter um histórico muito curto para avaliar a empresa. Então aqui você consegue fazer o comparativo. Eu acho interessante essas opções aqui que a plataforma Status Invest oferece, essas ferramentas. Você consegue pegar aqui indicadores, vamos colocar aqui, por exemplo, Dividend Yield e PL. Então aqui vocês conseguem ver as empresas que têm mais próximos. Aqui, por exemplo, Dividend Yield é a empresa que está mais no alto, no caso tem o melhor Dividend Yield, e o PL, então, a empresa que está mais aqui para a esquerda é que tem o menor PL. Então, como vocês podem ver, a Caixa Seguridade acaba se destacando nos dois indicadores, e esses são indicadores que, para começar uma análise, são muito interessantes. É claro que você não pode só se basear neles, tem muito mais indicador, você tem que aprofundar muito mais para entender melhor do negócio. Então, isso aqui, acho interessante essa ferramenta aqui do Status Invest para você comparar um pouco as ações, mas como eu falei, o histórico ele é muito importante para você ter dados mais concretos, ter informações mais precisas. Inclusive, voltando aqui na empresa, eu gosto muito de olhar sempre o histórico de cada indicador. Então, você não tem essas informações muito claras aqui, porque você tem só o Dividend Yield de 2021 e o Dividend Yield atual. Se você tivesse Dividend Yield aqui de 5, 10 anos, aqui a ferramenta ela daria então a média que você tem nesse período, e aí você tem um dado muito mais fundamentado, um dado muito mais sólido. Isso é importante. Então isso é um ponto que eu acho muito importante em empresas com um histórico maior, e por isso que eu tomo muito cuidado com empresas que fizeram o IPO na bolsa recentemente. Então vamos fechar aqui, e aqui eu tenho então a apresentação de resultados. Eu só acho interessante que vocês avaliem os resultados aqui, e novamente é muito importante vocês comparar com outras empresas, e a empresa mais parecida com a Caixa Seguridade é o Banco do Brasil Seguridade. São as duas empresas que são braços de outras estatais, que são dois bancos. A diferença é que o Banco do Brasil é um banco também listado na Bolsa de Valores, a Caixa Econômica não é um banco que não está listado. Então você tem essa diferença aqui, mas é bom vocês analisar então os negócios de cada uma, ver se as empresas elas têm uma participação relevante, por exemplo, no Previdência, nos seguros, se tem em consórcio, e se você avaliar essas informações e comparar, você consegue ver em qual é a empresa então que tem um potencial maior de crescimento, qual é uma empresa então que tem uma eficiência maior. Então isso acaba sendo uma análise muito mais profunda, muito mais complexa de fazer, mas isso é interessante para vocês aprender de verdade e analisar uma empresa. Então eu não vou entrar nisso aqui porque vai ficar um vídeo muito longo, mas eu sempre acho muito importante aqui vocês avaliar isso mais a fundo. Você começa fazendo essa análise ali inicial que eu falei para vocês, e depois você vai aprofundando para entender mais o modelo de negócios, se você se interessar na empresa. Então você primeiro já vai ter que olhar para esses indicadores iniciais, depois você vai ter que então ver se você não tem nenhum problema, a tua metodologia, a tua forma de investir não tem nenhum problema com estatais, você vai então aprofundar mais, entender mais do negócio da empresa. É muito importante entender exatamente como funciona o negócio, que assim você então tem mais segurança, você consegue mitigar o risco envolvido nesse investimento, e isso é muito importante. Então aqui você tem todas as informações, todos os resultados da empresa, e como vocês podem ver, vocês vão ver um crescimento muito grande em empresas que recentemente fizeram o IPO, justamente porque entrou muito dinheiro na empresa e ela consegue então criar muito resultado no começo, e vocês têm que tomar cuidado com isso para vocês não ficar enviesado nesses resultados, nesse crescimento aqui acelerado. É normal uma empresa crescer muito depois de entrar bastante caixa. É muito fácil você crescer quando entra muito dinheiro e você ainda tem muito mercado para ganhar. Então você só tem que tomar cuidado aqui para não se enviesar com esses resultados aqui, e usar então muito uma análise comparativa com empresas do mesmo ramo, para você então conseguir ter uma base um pouco mais nítida desses resultados. Aqui então apresenta todos os negócios, você consegue ver o crescimento. Como eu falei aqui, ó, o crescimento são muito elevados. Aqui, por exemplo, em comissão por segmento, o consórcio cresceu muito. Aqui tem então crescimentos muito elevados de mais de 2.000%. Isso é justamente porque é uma empresa que entrou caixa e ela consegue crescer muito rápido nesse período. Então aqui tem várias informações que é
muito importante vocês avaliar. Então, a minha opinião, eu acho muito interessante no caso das seguradoras, empresas então que são braços de outros bancos, como por exemplo o Banco do Brasil é gigantesco, tem muitos clientes e o Banco do Brasil Seguridade consegue se beneficiar disso. É muito mais barato para essa empresa captar clientes, transformar isso em lucro, ser eficiente. A mesma coisa para a Caixa Seguridade. Os clientes já estão dentro da Caixa Econômica Federal e eles só então têm que transformar em clientes da Caixa Seguridade. Então eles já têm uma base muito grande de clientes, fica muito mais fácil e mais barato para converter esses clientes para trazer rentabilidade, trazer receita, lucro para essa empresa. Então isso é um ponto muito positivo. O ponto muito negativo é a influência estatal, porque pode mudar governos, como vai acontecer agora. Então vai mudar completamente o governo. Saiu de um governo de direita para um governo de esquerda, que costuma mudar muito o cenário, as influências dentro das estatais. Isso pode afetar muito o resultado. Então você tem que ter muita consciência disso para que você consiga então investir com tranquilidade. Mas o que eu sempre digo é que uma empresa boa, ela dificilmente vai ser uma empresa ruim, principalmente se o negócio é muito bom. Mesmo mal gerido, normalmente os negócios ainda conseguem dar resultados. Se for bem gerido, depois no futuro, trocar, por exemplo, o governo, vai dar muito mais resultado ainda. É claro que você tem que estar muito ciente aqui dos riscos e fazer uma boa análise e estudar muito bem o negócio da empresa. Então, para mim, isso aqui são pontos fundamentais. Você começa com uma análise mais superficial, começa a olhar alguns números que eu mostrei para vocês e depois você aprofunda muito o negócio, compara com outros negócios do mesmo setor. E eu não digo só para comparar então com o Banco do Brasil Seguridade, você pode comparar com a Sul América, com o Porto Seguro, com a Wi Soluções. Com a IRB eu não vejo tanta vantagem você comparar, porque é uma empresa que está num momento muito diferente, é uma empresa com muitos problemas, então eu não vejo motivo para colocar ela no comparativo. Mas as outras empresas vale a pena sim analisar. Qualquer dúvida em relação à empresa, comenta aqui embaixo, eu vou estar respondendo vocês. E eu peço de novo para curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas, para que o canal continue crescendo e eu possa trazer cada vez mais conteúdo relevante para vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!